Concurseiro Nildo e concurseiro Nilda do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 6, que foi tão pedido aí pelas pessoas, me mandaram mensagem, me mandaram comentários, faz a aula 6, pelo amor de Deus, então vamos fazer a aula 6 aí, que maravilha, beleza? Então vamos lá, a gente vai falar hoje do Poder Executivo e dos tributos, das taxas, das contribuições, como a gente tinha prometido na aula anterior. Lembrando que o nosso material continua disponível, galera. 52 questões do Estatuto do Servidor comentadas, 80 questões da Lei Orgânica também comentadas e 50 questões lá do livro de Paraty comentadas, tá? Muito provavelmente esse material vai mudar o valor, tá? Então fica atento que tá com valor super promocional, tá super tranquilo, tá super show de bola, beleza? Não esquece de deixar o like, deixa o comentário aqui também se você achar necessário e deixa a sua inscrição no canal também para ajudar o nosso trabalho. Aí, ó, segue a gente aqui também, ó, só questões de concursos lá no Instagram. Lá você tem, né, a gente coloca materiais exclusivos, depoimento de pessoas que foram aprovadas, né, minhas aprovações em concurso, enfim, já tem tudo que você já sabe, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar nossa aula de hoje aqui. A gente vai falar do Poder Executivo. Então, é exercido por quem o Poder Executivo? A gente sabe que é pelo prefeito e vice-prefeito. Então, o Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito, ponto. É o prefeito que é o Poder Executivo do município, né? Auxiliados pelos secretários municipais e pelos diretores equivalentes. Esses cargos aqui são cargos comissionados, inclusive. E aí ele vai organizar as secretarias de saúde, enfim, né? Direitos equivalentes. Então, Poder Executivo, ó, prefeitinho, beleza? Aplica-se a elegibilidade para prefeito e vice-prefeito, ou seja, para você se tornar um vice-prefeito ou um prefeito, você tem que ter idade mínima de 21 anos. Não confundir com a elegibilidade do cargo de vereador. O cargo de vereador é 18 anos, a idade mínima. E cargo de prefeito e vice-prefeito, 21 anos, tá? A eleição do prefeito e do vice-prefeito vai se realizar simultaneamente, ou seja, os dois vão se eleger ao mesmo tempo, nos termos estabelecidos no artigo 29, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. A eleição do prefeito importará do vice-prefeito com ele registrado. Será considerado eleito o prefeito candidato que, registrado por partido político, obtiver o maior número de votos, não computados os em branco e os nulos. Tá? Isso aqui é normal, né? Eles falam que não computam em branco e nulo, mas eles computam. Na hipótese de mais de um candidato com a mesma votação, o critério para desempate será o mesmo estabelecido na lei federal vigente na época do ocorrido. Proclamando oficialmente o resultado da eleição municipal, o prefeito eleito indicará uma comissão de transição destinada aqui a proceder ao levantamento das condições administrativas do município de Paraty. E aí o prefeito não pode impedir ou dificultar os trabalhos da comissão da transição. Aí a gente chega no artigo 55. O prefeito e o vice-prefeito eles vão tomar posse no dia 1º de janeiro, que a gente chama de sessão solene, né? Do ano subsequente ao da eleição. Ou seja, eles foram eleitos no ano passado, por exemplo, hoje não, né? Hoje estou falando com relação ao tempo atual. 2024 está sendo um ano de eleição. Então, a partir do momento que eles ganham as eleições, eles vão tomar posse 1º de janeiro de 2025. Em sessão da Câmara Municipal, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observados as leis da União, do Estado e do município. Promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sobre a aspiração de democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo único. Decorrido 10 dias, grave esses números no seu coração, da data fixada para a posse. Qual é a data fixada para a posse? 1º de janeiro. O prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, ou seja, existe uma exceção, que não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então vai ficar vago o cargo. Aí vai substituir o prefeito, no caso de impedimento, suceder-lhe-á na vaga o vice-prefeito. Óbvio, né? Se o prefeito, né, no caso de impedimento do prefeito, quem substitui é o vice-prefeito. Aí o vice-prefeito ele não pode se recusar a substituir o prefeito. Proibido. Se ele se recusar, o que, que acontece? Ele vai ser extinto do mandato.
Aí o vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que ele for convocado para missões especiais. E aí vem, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vacância, no caso aqui está se falando de morte, né? Do cargo, assumirá a administração quem? O presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o poder legislativo, tá? Então ele que vai assumir. Aí ele vai falar aqui que se o presidente da Câmara se recusar também por qualquer motivo a assumir o cargo de prefeito, ele vai ter que renunciar ao cargo dele, né? Ele vai ter que renunciar o cargo de presidente da Câmara e a sua função, né? A sua função de dirigente do Legislativo, ensejando assim a eleição de outros membros para ocupar como presidente da Câmara a chefia do Poder Executivo. Então, além dele perder se ele se recusar, né? Ele vai perder o cargo dele de presidente da Câmara e ainda vai perder a possibilidade de ser chefe do Poder Executivo. Aí, verificando se a vacância do prefeito e inexistindo o vice-prefeito, vai se observar o seguinte, ó. Ocorrendo a vacância, né, nos 3 primeiros anos de mandato, vai acontecer uma eleição 90 dias após a abertura dessa vacância, tá? Cabendo aos eleitos completar o período dos antecedentes. Então, vamos supor, o prefeito morreu com 2 anos de mandato, um exemplo, não tem vice. Aí vai acontecer uma eleição no prazo de 90 dias, né? Cabendo aos eleitos completar o período de seus antecedentes. Então, vai completar mais 2 anos. Aqui, no caso, pode ser qualquer pessoa, qualquer eleito, pode ser qualquer vereador, não é qualquer pessoa da rua, não, tá? É qualquer pessoa lá dentro. E aqui, ocorrendo a vacância no último ano do mandato, aí se ele morrer no último ano do mandato, se o prefeito morrer, que Deus me livre e guarde, aí assume o presidente da Câmara para o restante do período. Se ele morrer em 2024, que é o último ano aqui para todo mundo, aí ele vai assumir o presidente da Câmara que assume. Aí, se for nos 3 primeiros anos do mandato, né, aí pode assumir um vereador, alguém. Vai ser feita uma eleição. Né? Vai ser feita uma eleição 90 dias após a abertura da vacância. Aí, cabendo aos eleitos completar o período de seus antecedentes. Por exemplo, se ele completou 1 ano, prefeito, aí a pessoa que foi eleita lá vai completar mais 3 anos. Agora, se for o último ano do mandato, aí quem completa é o presidente da Câmara. Tá? Aí ele vai completar o período. Então, o mandato do prefeito é de 4 anos, permitindo a reeleição, e terá início 1º de janeiro do ano seguinte da eleição. Brasil. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo ou mandato. Então, se o prefeito estiver fora do município, ele tem que pedir autorização para passar um período superior a 15 dias à Câmara Municipal. Tá? Então, se ele não pedir essa autorização, essa licença, ele pode perder o cargo ou o mandato. Beleza? O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber remuneração quando impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada, em gozo de férias e a serviço ou missão de representação do município. Então, ele vai receber regularmente, né, ele regularmente licenciado, isso aqui, né, é regularmente licenciado. Terá direito a perceber, ou seja, a receber a remuneração quando? Se ele tiver impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença, ele recebe. Se ele tiver em gozo de férias, ele recebe. Se ele tiver a serviço ou missão de representação do município, ele também recebe. O prefeito gozará de férias anuais de 30 dias, sem prejuízo da remuneração. Show. Ficando a critério a época para usufruir o descanso. Então, ele escolhe o período que ele quer tirar as férias. Maravilha. A remuneração do prefeito será estipulada na forma do inciso 21 do artigo 32 dessa lei orgânica. Na ocasião da posse, anualmente o prefeito e o vice-prefeito, os vereadores e todos que ocupam cargo em comissão deverão apresentar a declaração de bens, né? Declaração de bens é aquilo para provar que você não enriqueceu ilicitamente, né? Os quais ficarão arquivados na Câmara, constados das respectivas atas, os seus resumos. Aí tem aqui as atribuições do prefeito, artigo 62. Ao prefeito, como chefe da administração do município, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias. Aí vai competir ao prefeito
que compete ao prefeito? A gente já falou competências da Câmara, né? Agora a gente vai falar as competências do prefeito. Ele inicia as leis. A iniciativa das leis pode ser do prefeito. Ele pode iniciar uma lei, né? Nas formas de casos previstos nessa lei orgânica. Então ele tem poder para isso. Ele pode sancionar, promulgar, ele pode autorizar, como ele pode fazer valer e fazer publicar, ou seja, o princípio da publicidade, as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução. Então ele pode sancionar, pode promulgar, ou seja, ele autoriza, né, ele vai dar a assinatura dele lá, ele faz valer, promulgar é fazer valer, e faz publicar, ou seja, ele publica a lei. E ele pode vetar também. Vetar é o contrário de sancionar. Ele pode sancionar, ou eu autorizo, ou eu não autorizo, eu veto. No todo ou em parte. Ele pode vetar tudo, ou ele pode vetar uma parte. Os projetos de leis aprovados pela Câmara. Então, o prefeito tem poder para isso. Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros. Promover os encargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional do servidor, enviar à Câmara projetos de lei relativo ao orçamento anual. A gente sabe que o orçamento anual, se você entrar no site da prefeitura, você vai perceber lá que tem o orçamento anual lá, eles colocam lá. É o princípio da publicidade, né? Tudo é feito de forma aberta. Então você vai saber quanto que o município recebeu, quanto que ele está gastando, onde que ele vai investir o dinheiro, né? Então, ele pode enviar à Câmara projetos de lei relativo ao orçamento anual e ao plano plurianual. O plano plurianual é um plano para vários anos, geralmente são 4 anos, né? Do município e suas autarquias. Encaminhar à Câmara até 15 de abril a prestação de contas, bem como os balanços dos exercícios, do exercício findo. Então, ele tem até 15 de abril para dizer o que foi que entrou, o que foi que saiu, enfim. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e prestação de contas exigidas em lei, fazer publicar os atos oficiais, prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações por ela solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade da atenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. Então, ele pode prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações por ela solicitada. Ela pode solicitar uma informação ao prefeito, ele tem 15 dias para prestar conta, e ele ainda pode prorrogar seu pedido, ele pode prorrogar esse prazo, claro que tem que ser um prazo determinado, em face da complexidade da matéria. Geralmente a Câmara vai pedir uma informação mais criteriosa, que precisa um pouco mais de tempo, então precisa ter essa equivalência. Beleza? Show! Maravilha! Aqui geralmente as bancas solicitam mais essa parte inicial, mas eu sugiro que você faça a leitura até o 36. Tá? Faça a leitura das competências do prefeito, porque isso chove em prova, mas geralmente elas pedem aquele início ali, mas faça a leitura completa. Aí aqui a gente vai descer e vai chegar na parte dos tributos, né? Aí a gente vai chegar na parte dos tributos, que é 114, né? Então, aqui os tributos municipais. São tributos municipais, tributos. Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria decorrente de obras públicas, instituídas por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais do direito tributário. Beleza. Então, aqui existe os tributos municipais, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, que a gente vai falar cada uma agora. Aqui no artigo 115, você vai perceber que é de competência do município instituir os impostos. Quais são os impostos? Porque a banca vai confundir você nisso. Quais são os impostos? Esse primeiro aqui é o IPTU. Eu não vou me aprofundar muito, porque a banca não vai perguntar a você o que é IPTU, né? Eu só estou te falando aqui que o IPTU é uma cobrança de impostos feita por aqui está escrito aqui, ó, ou por uma propriedade ou por um terreno, um território. Isso tem o IPTU também da área urbana, mas eu não vou me aprofundar também para não ficar tanta informação.
Então ela pode te cobrar esse imposto. Esse imposto cobrado, ela pode pegar esse dinheiro e investir em saúde, enfim. É um imposto que é de competência do município cobrar. Aqui a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, ou seja, envolve, né, dinheiro, de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Ou seja, ela pode cobrar, aqui a gente chama de ITBI, né? ITBI, isso é um imposto também. Só que aqui é entre pessoas vivas, diferente do imposto, né? Diferente de cobrar entre pessoas, por exemplo, uma herança. Aqui é um imposto cobrado entre pessoas vivas, de qualquer título, por ato oneroso, bens imóveis, por natureza e acessão física, exceto os de garantia, ou seja, hipoteca, né? Não pode cobrar, tá? Bem como a cessão de direitos de aquisição. Então, você só precisa entender isso daqui, que esse imposto é de competência do município cobrar. Transmissão intervivos, que é um imposto de pessoas vivas, tá? E aqui tem a venda e varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel. Aqui é o IVVC. Esse imposto foi até vetado. Por quê? Porque já existe o ICMS. Já existe esse imposto, o ICMS, né? Que o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, para não haver uma bitributação, o STF vetou. Porque aí não, já tem, né, o imposto sobre os combustíveis líquidos e gasosos, já tem. Aí o município ainda vai cobrar um novo imposto, então isso ia gerar, né, muitos tributos para o contribuinte. Então o que, que eles fizeram? Eles vetaram. Agora sim, leva para sua prova, tá? Eles vetaram, o STF vetou, mas leva para sua prova que existe esse imposto aqui na lei orgânica, que está desatualizada, mas leva para sua prova, tá? E aqui é os serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 146 da Constituição Federal. Então, qualquer serviço, né? Aqui a gente chama de SS. Qualquer serviço, táxi, né? Cobrado ICSS, porque o táxi é do município, né? Serviços de saúde, advogado, enfim, coisas que estão dentro do município, né? Pessoas que são, tipo, o MEI, né? Contribuinte individual, enfim. Existe esses impostos que é normal do município, para pessoas que trabalham dentro do município. Saúde, advogado, lavanderia, enfim. Serviços de qualquer natureza, tá? Então, é o IPTU, o ITBI, o IVVC e o ISS. Esses são os impostos cobrados pelo município. Beleza. Aí aqui a gente fala no artigo 116 das taxas. Então, as taxas só poderão ser instituídas por lei, tá? Em razão do exercício do poder de polícia. O poder de polícia é que o município ele tem o poder, né, de coercitivo, digamos assim, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Então, ela pode te cobrar uma taxa ali de segurança pública, por exemplo. Ela pode te cobrar uma taxa específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à disposição pelo município. Então, ela pode te cobrar uma taxa, né, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Então, lembre que isso daqui são taxas. Você vai lembrar do poder de polícia. Lembre que é o poder de polícia que é cobrado as taxas, tá? E a contribuição, que aqui é o artigo 117. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais. Então, vamos supor, seu bairro ali onde você morava tinha uma rua de barro, não era asfaltado, não tinha pavimento, não tinha nada. Aí o que a prefeitura fez? Ela pavimentou tudo, colocou asfalto, fez uma praça bonita. Qual é o mais justo? Ela te cobrar uma contribuição de melhoria. Ela pode te cobrar uma contribuição de melhoria porque valorizou, né, o seu imóvel. Ficou mais bonito o local, valorizou o seu imóvel. Então, ela pode cobrar uma contribuição de melhoria, tendo como limite total a despesa realizada
e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, ela vai fazer o cálculo ali, né, para verificar o total da despesa realizada, e aí tem o acréscimo como limite individual e o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Beleza? Aí as taxas, ele vai dizer aqui, ó, não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Ok? Beleza. Aí, aqui no artigo 119, o município poderá instituir contribuições cobradas de seus servidores para o custeio em benefício destes de sistema de previdência e assistência social. Show? Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Fechamos aí, pelo menos os assuntos mais cobrados a gente fechou. Eu sugiro que você faça a leitura praticamente toda não, a gente sempre fala para fazer a leitura completa, né, da lei orgânica. Mas eu tenho certeza que com essas aulas que eu te dei aqui, você vai chegar preparado na prova e, claro, potencializando ainda, fazendo os exercícios, você potencializa mais. Eu tenho milhares de depoimentos de pessoas que fizeram a prova e fecharam legislação, acertaram 8, 9, até fecharam legislação por conta das aulas e por conta dos exercícios também. Então, eu desejo a vocês boa sorte na prova, que vocês consigam fazer com sabedoria. Assiste a aula mais de uma vez, né? Faz a aula, assiste, estuda tudo direitinho, estuda com calma, organiza seus estudos, né? Organiza cada dia um estudo, estuda português num dia, legislação no outro dia, organiza direitinho. Essa organização, ela vai te dar uma direção, e essa direção vai te dar uma amplitude para que você consiga seguir um caminho. E isso que é importante para o concurseiro, é você conseguir seguir um caminho e organizar. É a organização que faz você ter a perseverança, porque a perseverança vai juntar uma coisa com a outra. A perseverança vai te alimentar a fé, vai te refinar, porque não é a primeira vez, você não vai passar de primeira, se passar a glória, se não passar, o sofrimento vai te refinar, e assim você vai criando aí a sua metodologia de estudo, e aí com certeza vai ser aprovado em algum momento. Beleza? Tamo junto nessa jornada, obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos pelo carinho nos comentários, né? Eu fico muito feliz, e também pela inscrição no canal, né? Vamos para cima, vamos seguir e até logo.